Eu queria compartilhar uma palavra com vocês sobre a distinção, o propósito da distinção da criação do homem e da mulher. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, você que trouxe, você que tem no celular também, pode abrir. E você que não trouxe, apenas ouça a leitura. Gênesis capítulo 1, versículo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 5:2. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Olha que interessante isso, porque o texto diz que Deus chamou os dois pelo nome de Adão, né? Adão aqui, nesse primeiro sentido, não é nome próprio. A palavra Adão significa humanidade, humanos, né? Deus os chamou de humanos, né? A gente hoje tem o nome Adão como um nome próprio, né? Mas no hebraico a ideia de Adão é de humano, humanidade. Adão significa da terra vermelha, né? Então Deus os chamou de humanos. E Deus os criou, e o texto diz que Deus os criou homem e mulher. Deus os criou macho e fêmea. Então foi Deus que criou os sexos, né? E a Bíblia diz que Deus nos fez homem e mulher. E quando nós compreendemos então o projeto de Deus para essa distinção entre homem e mulher, para o propósito de Deus para a distinção dos sexos, nós também compreendemos qual é a intenção, qual é o propósito original de Deus. Eu tenho dito sempre, quando a gente quer entender melhor de família, de casamento, é preciso a gente voltar ao princípio, à origem. Por quê? Porque foi Deus que criou o casamento. Amém? Foi Deus que criou a família. Então, se eu quero saber como é que funciona o carro que eu comprei, a pessoa mais indicada para me falar sobre o carro que eu comprei, fabricante, não é verdade? Então o fabricante é a pessoa mais indicada para dizer como aquele carro deve funcionar bem. Então quando eu quero entender como o casamento deve funcionar bem, eu preciso ir para o fabricante do casamento, o criador do casamento, né? Que é o criador, que é Deus. E aí a gente volta então para a origem, a gente volta então para o princípio. E aqui nós temos a distinção clara. E entender essa distinção é tão importante, essa distinção entre homem e mulher, essa diferença entre homem e mulher. A Bíblia vai nos falar em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, que o marido, ele precisa compreender a esposa como um vaso mais frágil. Então, no casamento exige a compreensão desta distinção. Então o texto diz que o marido precisa viver a vida com a sua esposa, a vida do lar com a sua esposa, ou conviver com a sua esposa, com entendimento. Algumas versões dizem com discernimento, outras versões dizem com compreensão. A ideia é a mesma, né? Entender a mulher. E aí o texto diz assim, compreendendo que a mulher é como um vaso mais frágil. Então observe que a Bíblia inteira, ela não coloca homem e mulher em categorias iguais. Eles são iguais diante de Deus em valor, mas eles são totalmente diferentes. Já começa pela anatomia, não é verdade? Pela fisiologia e pela anatomia. Eu brinquei no encontro passado que eu não seria atraído por alguém que tivesse um corpo anatômico como o meu. Não é verdade? Então assim, essa distinção já começa pela anatomia, mas não só na anatomia. Por exemplo, a mulher é muito mais emocional do que o homem é mais racional, o homem é mais lógico. Aquilo que a mulher fala é a expressão dos seus sentimentos, é uma expressão das suas emoções. Aquilo que o homem fala é uma expressão do que ele pensa, é uma expressão da sua razão. São algumas das diferenças que a gente vai encontrar na Bíblia e a gente vai encontrar também na ciência dessa distinção. Por exemplo, a própria constituição cerebral masculina e feminina são diferentes. Por isso que a Bíblia diz, compreenda, né? E aí a Bíblia fala para a mulher, para o marido, compreenda a sua esposa como um vaso mais frágil, precioso, mas frágil. Pense em algo muito precioso, mas que você tem que ter um cuidado muito grande. Então a Bíblia para os homens tem essa compreensão.
tem esse discernimento. E é interessante porque diz assim, tratai-a com dignidade. Algumas versões diz com honra, não é? Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida. Então os dois são herdeiros dessa graça. Aí o texto continua dizendo assim, para que as suas orações não sejam interrompidas. E aí isso aqui, quando eu descobri esse versículo na Bíblia, eu fiquei assim, meu Deus, apavorado. Por quê? Eu entendi que se eu não tratar bem a minha esposa, as minhas orações ficam bloqueadas. As minhas orações ficam interrompidas. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que quando eu falar com Deus, eu tenha livre acesso a Ele. Eu quero falar com Deus e quero que Ele me ouça e me abençoe a minha casa, e abençoe os projetos que eu tenho. Então, é como se a ideia no texto bíblico aqui, é como se você tivesse um canal, e esse canal estivesse obstruído, estivesse entupido. Então o texto está dizendo, quando eu não trato a minha esposa com dignidade, quando eu não trato a minha esposa com honra, quando eu não trato a minha esposa com delicadeza, quando eu não tenho esse discernimento de que ela é um vaso mais frágil, as minhas orações elas podem ficar obstruídas, elas podem ficar interrompidas, ou seja, elas não sobem ao céu e elas não trazem resposta do céu para a minha vida. Então quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus, eu tenho que honrar a minha esposa, eu tenho que tratá-la com delicadeza, eu tenho que tratá-la com honra, entendendo que ela é diferente de mim, amém? Então desde a concepção, nós somos programados, desde a concepção, para sermos machos e fêmeas, com diferenças vitais, que são características únicas de cada cérebro, de cada sexo, né? Do homem e da mulher. Imagine, por exemplo, no sexo masculino. No sexo masculino, a rede de conexões do hemisfério direito, que é o hemisfério criativo, da criatividade, e o hemisfério esquerdo, que é o hemisfério analítico, é menor. Então, na mente do homem, no cérebro humano, as conexões neuronais do hemisfério esquerdo para o hemisfério direito é menor do que a da mulher. Na mulher, a conexão do hemisfério direito do cérebro com o hemisfério esquerdo é muito maior. Existe muito mais rede de conexões, né? Por isso que as mulheres, de modo geral, são mais inteligentes do que eu. Por isso que as mulheres, elas conseguem fazer muita coisa ao mesmo tempo. Entendeu? Elas conseguem fazer muita coisa ao mesmo tempo. Elas conseguem estar ao telefone, fazer o mingau da criança, passar o pano, passar o pano do chão com o pé, e ainda fazer outras coisas ao mesmo tempo. Se eu estiver fazendo uma coisa só, eu travo. Se eu estiver fazendo uma coisa só, eu travo. E amor fala comigo assim, amor, eu estou em outro mundo. Eu estou totalmente absorto, totalmente concentrado. A mulher é dinâmica, ela consegue fazer. Por quê? Porque ela tem conexões. O hemisfério direito do cérebro com o hemisfério esquerdo do cérebro feminino está totalmente interligado. No caso do homem, não. As conexões são menores. Não é que não existe ligação. Existem, mas são menores do que na mulher. Na mulher é muito maior. Olha que outra diferença interessante. O cérebro masculino, um terço do cérebro masculino é voltado para o sexo. Um terço do cérebro masculino é voltado para o sexo. Na mulher, a parte do cérebro feminino que é voltada para o sexo é do tamanho de uma amêndoa. Olha que diferença absurda. Por isso que o homem tem... Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês que são mulheres. Não é que seu marido goste de sexo. Ele precisa de sexo. Não é que ele gosta somente. Ele precisa. É uma necessidade para ele, uma necessidade vital. Né? Porque como Deus criou o homem para ser aquele que vai à frente, então existe uma energia muito maior dentro do homem, uma energia sexual. Que essa energia sexual não é só para o sexo em si, mas para outras áreas da vida. Né? Você sabe que no homem esse hormônio, a testosterona, não é só para a questão sexual, mas é um hormônio que dá energia para o homem ser homem, para ir à luta, para trabalhar, para pensar positivamente, para querer fazer as coisas, para sonhar. Só que está ligada, extremamente ligada à questão sexual. E então um terço do cérebro do homem é voltado para a questão sexual.
Já na mulher, a parte do cérebro dela voltada para a questão sexual é a parte do tamanho de uma amêndoa. No cérebro feminino, 1/3 do cérebro feminino é voltado para comunicação. Por isso que a mulher gosta de conversar. Aí eu vou dizer para você que é homem. Não é que a sua mulher gosta de conversar ou de se comunicar. Ela precisa, ela tem necessidade disso, né? Então observe, mesmo as mulheres que, pelo seu temperamento, elas não são tão abertas à conversa com outras pessoas, mas elas gostam dessa interação com seu marido e com sua família. Faz parte da constituição feminina. Já a parte do cérebro do homem voltado para a comunicação é do tamanho de uma amêndoa. Olha que diferença. Então a parte do cérebro masculino que é voltada para a comunicação é pequenininha. Por isso que você está lá falando com o marido, ele está distante. Porque o cérebro dele não é projetado assim. Então observe, são diferenças pequenininhas. Então a mulher, ela necessita de diálogo. Ela necessita de conversar. Ela necessita colocar para fora as suas emoções. E uma coisa interessante, viu? Às vezes, na maioria das vezes, a esposa ela não quer o seu conselho. Você tem que entender isso. Ela já tem tudo arquitetado, ela já sabe até o que vai fazer. Ela só quer compartilhar. Ela às vezes compartilha algo com você, não é dizendo assim, você entende assim, acha que você entende assim, amor, o que você acha? Não, ela está compartilhando, não é o que você acha. Ela está compartilhando porque ela tem a necessidade de compartilhar. Amém? Às vezes a mulher chega para o marido e diz assim, amor, veste uma roupa, né? E aí? Achou o quê? Aí ela diz assim, o marido diz, eu gostei, ficou legal, ficou maravilhosa, está linda, meu amor. Você gostou mesmo? Gostei. Ah, mas eu acho que vou usar essa sandália aqui. Aí tira a sandália e bota outra. Não, mas está linda assim. Não é? Eu vou trocar esse vestido aqui, veste outro. Então, na verdade, a sua opinião ali, não é a opinião em si. Ela só quer compartilhar. Porque ela tem necessidade de conversar. Vocês estão entendendo, gente? Faz parte do cérebro feminino. Amém? Então, por sermos diferentes, por sermos tão distintos, eu citei pequenas diferenças aqui, né? Teve um outro momento que eu falei várias diferenças entre homem e mulher. Eu citei pequenas diferenças aqui hoje. Mas por termos essas distinções, essas diferenças, nós também temos necessidades diferentes. Por sermos diferentes um do outro, nós também temos necessidades diferentes. E essas diferentes necessidades precisam ser supridas. Por isso, cada cônjuge deve descobrir e satisfazer a necessidade do outro no casamento. Porque um casamento abençoado, um casamento harmonioso, um casamento feliz, é um casamento em que o marido tem as suas necessidades satisfeitas, realizadas, e a esposa tem as suas necessidades satisfeitas e realizadas. Então, qual é a inteligência, qual é a sabedoria no casamento? É a gente descobrir qual é a necessidade do nosso cônjuge e lutar e trabalhar para satisfazer essas necessidades do nosso cônjuge no casamento. Vocês estão entendendo, queridos? Por quê? Porque eles são distintos, marido e mulher são distintos, e eles têm necessidades distintas também. Então, se nós agirmos de modo egoísta, querendo satisfazer apenas as nossas necessidades, isso trará problema para o nosso casamento. O nosso casamento vai enfrentar tempos difíceis que não haveria necessidade de enfrentar. Por quê? Porque alguém está sendo egoísta. Alguém está tentando satisfazer apenas as suas próprias necessidades. Ou o homem ou a mulher, e às vezes ambos. Algumas necessidades aqui, rapidinho, né? Do homem. Eu disse aqui 1/3 do homem voltado para a questão sexual. Então o homem tem uma necessidade, não é... pastor, meu marido está demais. Um dia uma irmãzinha chegou para mim, lá em Piauí. Ela tinha uns 60 e poucos anos de idade, e o esposo dela tinha uns 70 por aí. Pastor, meu marido está demais. Ele fica me olhando quando eu estou tomando banho, pastor. Só conversa com ele, só dá uma disciplina nele, está demais. Eu disse, ô minha irmã,
Ele é o seu marido, é assim mesmo. É a necessidade dele. E fui tentando conversar e mostrar para ela, né? E aí ele chegou para mim, todo assim meio vergonha. Ô pastor, é a minha mulher, não posso olhar para as outras, mas a minha, é isso mesmo, irmão. É assim mesmo. Então assim, o homem, ele tem necessidade, essa necessidade sexual. Muito grande, muito forte. Por isso, observe. Quem é mais tentado na questão sexual? Homem ou mulher? De modo geral, o homem. Não é verdade? Passa uma mulher com um shortinho curto. De vez em quando eu fico olhando assim e falo, rapaz, esse cara vai cair da moto. E o cara tá de moto, aquele que começa assim, ó. Ou tá de carro, o cara chega e quebra o pescoço. E homem não sabe disfarçar, né? A mulher dá uma olhada disfarçada, né? A mulher disfarça que o cara nem percebe que ela está olhando, né? Mas o homem não sabe, porque o olhar do homem é muito focado, né? Ele não tem um olhar periférico como o da mulher. A mulher, ela consegue ver pelos cantos, ele tem um olhar periférico. O homem não. Como ele tem um olhar focado, ele tem que virar para ver. Então observe, passa uma mulher com short curto, com a roupa sensual, o homem é atraído. Quem mais é tentado com questões de pornografia? O homem. Acontece de mulheres também? Sim, mas o número em termos de percentual é bem menor. Por quê? Porque o homem, a questão sexual é muito forte no homem, é uma energia mesmo. Então, o que você que é esposa precisa entender isso? O seu marido necessita dessa questão sexual. E aí, minha irmã, você tem que dar para o marido. Amém, queridos? Gostaram, né? Amém? Então, há uma necessidade. Eu falo assim, você tem que dar uma forma, é brincadeira, né? Não é na imposição, não. Não é conquista diária. Mas assim, eu estou brincando com vocês, dizendo assim, há uma necessidade. Amém? Porque se o marido estiver satisfeito, muito realizado, nessa questão também sexual, tornar-se-á mais fácil vencer as tentações que vêm na rua. Entendeu? Tornar-se-á mais fácil. A minha mãe, ela brincava sempre. Minha mãe era uma mulher muito sábia, né? E meu pai era caminhoneiro. Imagine a batalha, né? Ela disse assim para mim, meu filho, seu pai não sai de casa sem jantar 2 vezes. Porque antes ele saía, ela preparava a janta dele, era janta, comida. Ele comia. Depois comia de novo, você sabe o quê? Amém? Então assim, é sabedoria, por quê? Porque o homem necessita. Outra necessidade do homem, autoafirmação, respeito. Irmãos, irmãs, respeito é uma necessidade fundamental para o homem. Não é? O amor da esposa para o homem deve ser traduzido como respeito. A Bíblia diz isso claramente em Efésios capítulo 5, verso 33. Efésios 5, 33 está escrito: maridos, amem as suas mulheres, e mulheres, respeitem os seus maridos. Então observe que a necessidade do marido no casamento é ser respeitado. Por isso todas as ações da mulher para com o marido devem ser traduzidas para ele como respeito, autoafirmação. Ele tem necessidade disso. Tem necessidade de contato físico. Ele tem necessidade de atos de serviço também. Por isso que o homem gosta, né, muitas vezes de que a esposa faça algo, um cafezinho, um bolinho. Ele tem essa necessidade de segurança, de amor incondicional e de confiança. São algumas necessidades do homem. Necessidade da mulher: amor e confiança incondicional. A mulher tem necessidade de se sentir amada. A gente tem sempre falado e relembrado sobre as 5 linguagens do amor, porque isso é importante que a gente entenda. Não é? Porque não basta você amar a sua esposa, você tem que mostrar para ela, na linguagem dela, que você a ama. Por exemplo, se eu chego para minha esposa e digo para ela, I love you, e ela não entende nada de inglês, eu vou estar xingando ela. Não é verdade? Porque eu estou falando numa linguagem que ela não entende. Porque às vezes o marido ama a esposa, mas ele não consegue comunicar esse amor. Ele não consegue comunicar. E há um autor muito interessante, o nome dele é Gary Chapman, que ele escreveu um livro, e depois outros livros, chamados As 5 Linguagens do Amor. Ele escreveu vários outros livros com base nesse primeiro livro dele. É uma teoria científica que ele diz que cada um de nós temos uma dessas 5 linguagens que eu vou citar para você agora. Pelo menos uma. Às vezes tem 2, assim, mais fortes, mas pelo menos uma bem forte. Cada um tem um pouquinho das 5, mas pelo menos uma bem forte. Quais são essas 5 linguagens do amor? Diga comigo assim: toque físico, palavras de afirmação. Essa palavra de afirmação é elogio.
tempo de qualidade, presente e atos de serviço. Amém? Então, se a tua esposa, a linguagem de amor dela é palavras de afirmação, elogio, se ela se sente amada assim, você descobriu isso, você tem que elogiar a tua esposa o tempo todo. Ela se sente amada assim. Ela faz uma comida gostosa, você diz, meu amor, que comida deliciosa. Que comida gostosa. Só não é mais gostosa que você, mas é muito gostosa essa comida. Amém? Então você elogia a sua esposa pela comida que ela fez. Ela se arruma, penteou o cabelo, colocou um perfume gostoso. Você elogia. Elogia a sua esposa, o quanto ela está bonita. Olha, as mulheres eram produzidas aqui hoje. Né? Você percebeu isso? Quem percebeu? Olha como a gente que é homem vem simples. Olha como é que eu estou aqui. Você viu a minha esposa como é que estava? Como é que está? Olha as mulheres como é que estão. Os homens tudo à vontade, mais simples. Mas as mulheres gostam disso. Então, elogie. Aproveita aí. Faça um elogio aí para sua esposa. Faça um elogio para sua esposa. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então é bom, isso é necessário. Então a mulher, ela necessita de palavras de afirmação. Tempo de qualidade. Por isso que ela precisa que você ouça. Então se a linguagem de amor da esposa é tempo de qualidade, ela vai precisar que você dedique tempo. Às vezes você vai ter 1h, 2h ouvindo a esposa. Você está cansado, você está querendo dormir. Mas irmãos, amor é sacrifício. Quem disse que amor não é sacrifício? Hã? Mas aí então ele quer compartilhar, né? Quer compartilhar as experiências. Mas ele quer conversar porque ele está de olho em outra coisa, irmão. Não é verdade? Eu já sei o esquema já, entendeu? Ele quer conversar porque ele já está de olho no mistério. Amém? Mas assim, há uma necessidade disso, né? Dessa palavra de afirmação. Porque talvez também a linguagem dele, de amor, seja essa. Tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade. Então, tempo de qualidade, atos de serviço, um cafezinho, uma massagenzinha, né? Eu descobri isso, irmãos. Eu já falei para vocês aqui, né? A minha linguagem de amor é toque. Eu me sinto amado com toque, né? Eu me sinto amado quando a minha esposa me toca, me abraça, me beija, e eu me derreto todo. E eu achei, quando eu casei, que a linguagem de amor da minha esposa também fosse toque. O que você faz? Você quer sempre amar o outro na linguagem de amor que é sua. Não é assim? Aí eu tocava. Aí, amor, peraí, amor, tá me agoniando. Calma aí, tô com calor. Aí eu ficava tão triste, irmão. Meu Deus, minha esposa não me ama, não. Estou aqui cheio de amor para dar, que isso. Mas eu descobri, irmãos, que a linguagem de amor da minha esposa é atos de serviço. Sabe como é que ela se sente amada? Quando eu lavo os pratos para ela. Meu Deus, quando eu varro a casa para ajudá-la. Quando eu ajudo a fazer os deveres de casa dos meninos. Ela se sente amada com atos de serviço. Quando eu faço o cafezinho, levo para ela na cama. Quando eu pego um pãozinho e trago para ela na cama. Ela se sente amada quando eu a sirvo de alguma maneira. Olha que diferença. E eu tive que aprender. Não foi da hora para outra. Por isso que eu já disse em encontros passados que meus primeiros 2 anos de casamento foram terríveis. Nós tivemos muito conflito. Porque eu não conhecia essas coisas que eu sei hoje. Porque uma coisa importante, queridos. Casamento também é conhecimento. Você tem que conhecer como funciona o casamento. E começar a colocar em prática esses princípios para o seu casamento. Ser um casamento abençoado. Amém? E aí, claro, eu tenho que fazer esse sacrifício. Não é algo que eu gosto. Mas eu quero agradar a minha esposa. A Bíblia diz que o homem casado, ele agrada a mulher. Que a mulher casada, a meta dela é agradar o marido. O que eu tive que fazer? Eu tive que aprender. Aí ela está na cama. Minha esposa é muito ativa. Vocês sabem disso. Mais ativa do que eu até. Mas quando ela chega em casa, ela quer ser servida pelo seu marido. Ela deita na cama e diz, amor, traz um cafezinho para mim. Amor, passa um pãozinho para mim lá. E ela, interessante, eu já disse isso aqui, não sei se todas as mulheres são assim, mas eu acho que uma boa parte são, pelo menos a minha é, ela coloca as coisas no diminutivo para diminuir o peso. Então, às vezes,
Às vezes, tem um serviço muito grande para fazer, ela coloca no diminutivo, né? Hoje meus filhos estão grandes, então eu não tenho muita essa atividade em casa. Mas antes, quando os meninos eram bem menores, ou hoje quando minha filha mais velha viaja, os meus filhos não estão em casa, e ela, amor, lava os pratinhos para mim, no diminutivo. Mas isso é só um exemplo, pode ser outras coisas, não é? Atos de serviço. Então, às vezes a mulher, ela se sente amada com atos de serviço, e assim, irmãos, vai exigir sacrifício. Porque durante muito tempo, o que aconteceu? Hollywood nos enganou, mostrando para a gente que o amor é apenas emocional e romântico. Não, não é. Não é. Amor é uma decisão que você toma. É uma decisão de amar o outro. Mesmo quando você julga que o outro não merece ser amado, mesmo quando você está aborrecido, mesmo quando você está chateado com o outro, é uma decisão de fazer o bem ao outro. Amém? É uma decisão. Mesmo quando os teus sentimentos não estão muito bons. Por isso que eu disse que amor exige sacrifício. Amor existe renúncia. Amor existe entrega. A Bíblia diz, Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Ou seja, não existe amor sem doar. Não existe amor sem entrega. Não existe amor sem renúncia. Não existe amor sem sacrifício. Então é uma decisão que a gente tem que tomar todos os dias. Se eu vou amar a minha esposa, eu tenho que decidir me sacrificar por ela. E Jesus disse isso. Paulo disse isso na palavra. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? O texto mesmo diz, e se entregou por ela. Ou seja, eu tenho que amar a minha esposa ao ponto de, se necessário for, entregar a minha vida por ela. Amém, queridos? Queridos e queridas. Então, nós precisamos estar atentos para essas necessidades. Presente. Se for presente, ela vai se sentir amada quando você dá alguma coisa para ela. Não precisa ser algo grande. Na verdade, assim, todos nós temos um pouco das sim. Todos nós. Todos nós nos sentimos amados com toque, em alguns momentos. Para quem não tem a linguagem de amor com toque, não é toda hora que quer ser tocado. Mas mesmo não tendo essa linguagem prioritária, você quer ser tocado em algum momento. O homem ou a mulher. Todos nós nos sentimos amados com presente, palavras de apreciação, porque são elogios, com atos de serviço. Mas existem duas linguagens que são mais fortes, e uma bem mais forte. Então, a grande questão é, você tem que identificar qual é a linguagem de amor mais forte do seu cônjuge e amá-lo com a linguagem de amor dele, não com a sua. Olha o meu exemplo, minha linguagem de amor prioritária é toque, e eu queria amar minha esposa com toque, só que a linguagem dela principal não era toque, a linguagem dela principal era atos de serviço. E aí entrava em choque, porque nem toda hora ela queria ser tocada. Eu estou pronto a ser tocado toda hora. Pode vir, meu amor. Amém? Mas nem sempre ela está pronta. Vocês sabem disso. Principalmente você, que é mulher, sabe disso. Principalmente a mulher, quando passa por aquelas montanhas russas hormonais, né? Nem todas têm a mesma intensidade de períodos, né, hormonais, de TPMs. Nem todos têm, né? Mas algumas têm com mais intensidade do que outras. Você sabe que nem toda hora você quer muito chamego. Não é verdade? Então, assim, nós precisamos aprender a amar o outro na linguagem de amor do outro. Então, amor, outra necessidade, comunicação, proteção. A mulher tem necessidade de se sentir protegida. Eu tenho dito que essa é uma... Deus criou o homem para ser isso, exatamente, um protetor da mulher, da esposa, da família, né? Três características da liderança, em qualquer área, não só no casamento. Hoje a gente está falando de casamento. Então, o marido, ele é o cabeça, a Bíblia diz. Cabeça na Bíblia não é a ideia de ditador, não é uma ideia de déspota, de um tirano. Na Bíblia, cabeça é a ideia de alguém que veio antes, porque o homem foi criado primeiro, e alguém que anda na frente, ou seja, ele exerce liderança. Amém? Ele exerce liderança. E esse andar na frente é para quê? Ele vai tirando os perigos antes de que a mulher e os filhos venham. Ou seja, então a ideia do protetor na Bíblia, do homem na Bíblia, do líder, ele tem três funções básicas. Diga comigo assim: proteger, promover e prover. Então o homem, Deus criou o homem para ser o provedor da família. Por isso que o homem tem que gostar de trabalhar. A mulher tem que casar com o homem trabalhador. O homem tem que gostar de trabalhar. Amém? Prover o sustento da família, prover o pão de cada dia. O homem é o provedor. Deus usa o homem para trazer provisão para casa.
Amém? O homem, ele é o protetor da família, da esposa e dos filhos, né? Então, todas as ações do homem devem ser para proteger a família, para proteger a esposa e os filhos, inclusive com suas palavras, com aquilo que ele diz. A gente vai entrar nesse mérito daqui a pouquinho. E uma outra função do homem é promover. Então, o homem tem que empurrar a mulher para crescer em todas as áreas. Tem que desejar que sua esposa cresça. Você tem que sonhar os sonhos da sua esposa. Você tem que ser um promotor, alguém que promove a esposa e os filhos. Porque, infelizmente, tem homens que eles são inseguros. Eles não desejam o crescimento da esposa, porque eles ficam inseguros. Eles acham que se a esposa crescer, eles vão ser diminuídos. Não, queridos. É o contrário. Se você incentiva o crescimento da sua esposa, seja em que área for, o crescimento dela é bênção para a sua vida. Amém? Eu acredito que todo pai que é, pelo menos, ajustado emocionalmente, deseja o crescimento dos filhos em todas as áreas, sim ou não? Você quer que seus filhos vá até mais do que você, sim ou não? Se você estudou até, digamos, você fez faculdade, você quer que seu filho faça pós-graduação, faça um doutorado, faça um pós-doctor, é ou não é? Você quer que ele vá além. Se você tem um nível financeiro, você deseja que os teus filhos, quando cresçam, tenham um nível financeiro maior do que o seu. Você deseja o crescimento deles. Todas as áreas. Então, assim, o marido precisa desejar o crescimento da esposa também. E não ter essa insegurança. Por isso que os dois precisam ter essa afinidade de compartilhar. No encontro passado, nós falamos que a questão financeira é uma questão muito melindrosa no casamento. Quando o casal não sabe lidar com essa questão. Né? E interessante, 70% dos divórcios não é nem por conta de adultério e infidelidade conjugal. 70% dos divórcios que acontecem tem a ver com dinheiro. Com dinheiro. 70%. Por quê? Porque às vezes por conta do dinheiro o casal briga. Se não tem dinheiro e o casal não sabe administrar bem, briga porque não tem. Se tem dinheiro, briga porque tem demais. Então, você tem que ter cuidado e entender que o dinheiro no casamento não é meu dinheiro, não é seu dinheiro. No casamento o dinheiro é nosso dinheiro. Amém? Isso é importante. Então, mas isso é o quê? Conversa, diálogo, aprendizado. E deixar que Deus faça essa limpeza do domínio de Mamon no nosso coração. Amém? Palavras de afirmação, já disse, mulher tem necessidade disso, tempo de qualidade e atos de serviço e romantismo. A mulher tem necessidade de romantismo. Tem necessidade. Não é besteira de mulher. É uma necessidade que ela tem. Que você seja romântico. Claro, nós homens não somos românticos. Nós aprendemos a ser. O vento. Nós aprendemos a ser. É um aprendizado. Agora, olha que interessante. Lembra aí como foi que você conquistou a sua esposa quando vocês ainda nem se conheciam. Você olhou para essa mulher de Deus e você disse assim, uau! Olha, eu quero amarrar meu burrinho com essa mulher. Eu quero casar com ela, eu quero que ela seja mãe dos meus filhos, eu quero namorar essa mulher. O que você fez para conquistar essa mulher? O que você fez? Você fez alguma coisa para conquistar, né? Interessante, né? Eu já era crente, novo convertido, mas já era crente. E aí, eu já contei isso em um encontro passado, eu ficava sem inspiração para escrever. Como é que eu vou escrever a carta? Aí eu descobri na Bíblia que as epístolas são cartas, né? Aí eu fui para a Bíblia. Deixa eu ver como foi que o apóstolo Paulo escreveu a carta dele aqui. Olha como eu fazia. Aí vim para a Bíblia. Aí Paulo diz assim, vamos ver Gálatas, a introdução da carta de Gálatas. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus nosso Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e a todos os irmãos, companheiros, as igrejas da Galácia, graça e paz, tal. Aí eu, sem inspiração, falei, como é que eu vou escrever uma carta? Na verdade, não era nem namorada ainda, né? Ou já era, não sei, não estou lembrando agora. Como é que eu vou escrever? Aí eu fui para a Bíblia e falei, já sei. Aí escrevi, Josivaldo, servo do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio do Espírito Santo, ajude Cleia, a quem amo, com estimação e tal. Aí mandei fui mandando umas 3 cartas assim, né? Aí na terceira ela já ficou com vergonha de falar comigo, procurou uma amiga comum, nossa, né? Disse, fala com ele, as cartas são lindas, maravilhosas, mas aquela introdução bíblica eu não estou gostando não.
mudei, né? Valeu a intenção, mas não estava agradando muito essa introdução que eu fazia antes. Eu tinha uns 17, 18 anos por aí, uns 18 anos. Então, queridos, mas eu conquistei também através das cartas, palavras. Então, o que eu quero dizer com isso? Aquilo que você usou para conquistar sua esposa, quando não era sua esposa ainda, você deve continuar usando para conquistar hoje. Para continuar conquistando. Elogios, presentinhos, as cartinhas, né? Pois é. Você entendeu? A grande questão qual é? Você não conquistou assim antes, então, por isso que eu disse, amor é sacrifício. Mesmo com a preguiça a gente vence. Não vou escrever uma linha, duas, ou falar alguma coisa. Então, por exemplo, a minha esposa ela se sente muito tocada com palavras quando eu escrevo para ela. Você tem ideia? Uma carta para minha esposa é mais valiosa para ela do que um presente. Tem um presente caro. Se eu der um presente a ela, tem que anexar o presente em uma carta. E se eu não puder comprar o presente, a carta já abençoou demais. Olha, quando meus pais faleceram, eu encontrei cartas de meu pai para minha mãe. Cartas. Quando meu pai partiu para o Senhor Jesus, ele tinha 33 anos, eles tinham 33 anos de casados. 33 anos. Eu encontrei cartas, mexendo nas coisas dele, encontrei cartas. Alguns eu fiquei até, meu Deus, que é isso? As cartas meio picantes, né? Que era segredo deles lá. Mas encontrei ele elogiando minha mãe, falando, né? Então achei tão lindo aquilo, tão bonito e um modelo para mim também. Falei, olha, eu quero ter um casamento tão abençoado como foi o dos meus pais. Porque eles viviam muito bem, era um exemplo para mim e para minhas irmãs também de um casamento abençoado e feliz, né? E o meu pai aprendeu, ele aprendeu a fazer isso, ele aprendeu a ser romântico. Porque nós, como homens, não somos por natureza românticos. Nós precisamos aprender, é um aprendizado. Então aquilo que você fez para conquistar o seu cônjuge no início, você precisa continuar fazendo para reconquistar dia a dia. Porque o grande segredo, queridos, isso é importante que a gente entenda. Não é conquistar outras pessoas, né? E falando aqui para nós que somos homens, a grande questão, o grande barato, não é conquistar muitas mulheres ao longo da vida. A grande força do homem é conquistar a mesma mulher sempre. Isso que é difícil. Porque essa mulher que está ao meu lado, ao seu lado, ela conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas, os nossos defeitos, né? Por exemplo, esse ano, agora em outubro, eu vou comemorar 21 anos de casado. Vou comemorar lá no Gran Terrara. Naquele mistério lá. Vocês vão, não vão? Por um encontro de casais? Outubro agora. Vai ter um encontro de casais chique lá no Gran Terrara, a gente está programando para ir. Você está colado, né? Vai ser bênção de Deus. Então eu vou estar também? Beleza. Vamos comemorar no encontro de lá, né? Lá do Gran Terrara. Então vai ser sobrenatural. Então o que acontece? Minha esposa, mais do que ninguém nesses 21 anos, conhece minhas limitações, minhas fraquezas, meus defeitos, minhas chatices, meus aborrecimentos, e eu também a conheço, não é verdade? Então assim, a grande questão é continuar conquistando o outro. Ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então isso é um exercício. É um exercício. Amém? Então sejam românticos. 3 coisas que podem fazer o cônjuge negligenciar a necessidade do outro. Quais são essas 3 coisas? Primeiro, ignorância. Ignorância que eu falo aqui é no sentido de não conhecer, não conhecer. A ignorância está sendo repreendida em nome de Jesus. Em cada encontro que você participa, você aprende mais. Então, essa barreira caiu por terra. Porque às vezes o cônjuge ignora a necessidade do outro, não é por maldade, é porque ele não conhece, ele não sabe, ele não aprendeu. Amém? Segunda coisa, egoísmo. Infelizmente alguns são egoístas. Eles só querem satisfazer a sua própria necessidade. E outra coisa é a indiferença. Então essas 3 coisas precisam ser arrancadas para que a necessidade do seu cônjuge seja satisfeita. Agora eu queria falar rapidinho sobre uma particularidade na criação da mulher. A mulher ela foi criada por Deus com a capacidade de receber a semente do marido, incubá-la e gerar vida. Deus deu à mulher um útero. Isso aqui todo mundo sabe. O que esse útero faz? Né? Ele recebe a semente do homem, ali que é colocado no óvulo, e ele vai incubar, é um incubador mesmo. E depois de algum tempo, a vida é liberada. Então, a mulher,
ela não tem somente um útero físico, ela tem também um útero espiritual. Toda semente que você dá para a mulher, ela vai te devolver multiplicada. Toda semente que você dá para a mulher, ela te devolve em forma de vida e multiplicada. Então, aquilo que existe no físico, existe um paralelo no espiritual também. Por isso que nós, maridos, precisamos ter muito cuidado com as sementes que nós estamos plantando na vida das nossas mulheres. Ela tem a capacidade de incubar a semente das palavras que o marido semeia em sua mente e em seu coração, até que isso nasça e cresça. Então, as suas palavras são sementes. Amém? Cada semente que o marido planta na vida da esposa dará frutos de acordo com a sua própria espécie. E a Bíblia nos diz o quê? Que a mulher ela vai começar a meditar nas palavras que o marido disser e ela vai dar vida a essas palavras. Em Lucas capítulo 2, verso 51, diz que Maria meditou naquilo que ela ouviu do anjo. As mulheres, por natureza, são meditadoras. Elas conseguem meditar muito mais do que nós homens. Só que isso tem um lado negativo também. Porque elas não só meditam em coisas positivas, elas meditam também em coisas negativas. Por exemplo, se o marido tiver um aborrecimento com a esposa pela manhã, ele falou alguma besteira áspera com a esposa também talvez retrucou, falou alguma coisa áspera com ele. Geralmente assim, o cara sai, vai trabalhar, tal, e ele acaba esquecendo aquilo. Não foi uma coisa muito grande, ele acabou esquecendo. E ele volta no final do dia achando que a questão já está resolvida, já passou tal. Mas enquanto ele estava lá no trabalho dele e a mulher lá no seu trabalho, no trabalho dela, enquanto ela trabalhava, ela meditava naquelas coisas. Ela meditava naquelas palavras. Ela meditava naquilo que ela ouviu do marido. Às vezes o marido falou assim, no fogo do momento, mas ela medita. Ela começa a pensar naquilo. E quando o marido chega em casa, ele achou que está resolvido, e a mulher está extremamente machucada, extremamente ferida, extremamente magoada. Vocês estão entendendo? Porque a mulher tem a capacidade de meditar. Mas se você também falar coisas boas para sua esposa, se você plantar boas sementes, a mulher vai multiplicar toda a semente que você der para ela. Toda a semente. Ela tem a capacidade de multiplicar. Seja boa, seja ruim. A Bíblia diz assim, olha, se você não quer colher tempestade, não semeie ventos. Porque quem semeia vento vai colher tormenta, vai colher tempestade. É uma afirmação bíblica. Amém? Claro que a mulher cristã, ela é orientada por Deus e pela palavra e ensinada a perdoar como qualquer outro crente. Mas ela terá mais dificuldade da elaboração desse processo porque ela está meditando. Se for uma coisa negativa, ela vai estar meditando naquilo negativamente. Claro, mas também se for uma coisa positiva, ela vai estar meditando positivamente naquilo. Então, por isso você que é marido, como homem, você tem a capacidade, olha que interessante isso, de conduzir a sua família, o seu casamento, a sua família, para o bem ou para o mal. Com as simples palavras. Com suas simples palavras. Você começa o dia, por exemplo, elogiando a sua esposa, valorizando a sua esposa nas pequenas coisas, declarando o seu amor por ela. E você faz disso um hábito, porque a grande questão é fazer disso um hábito. Transformar isso em um hábito. A longo prazo você vai ter uma colheita maravilhosa. Uma delas é paz na sua casa. Paz na sua casa. Queridos, nada é tão importante quanto ter paz em nossa casa. Chegar em casa e você está num ambiente de paz. Às vezes você sai para o trabalho, tem um conflito, tem uma situação, tem estresse lá no seu trabalho, tem trabalhos mais estressantes do que outros, não é verdade? Você tem a situação estressante, talvez com um cliente, com um patrão, com uma pessoa lá no seu trabalho, mas você chegou em casa, uau, aqui é o meu pedacinho do céu, amém? Aqui é meu pedacinho do céu, esse lugar aqui é a minha fortaleza, aqui eu tenho paz, isso é maravilhoso. Agora, quando você chega em casa e você não tem paz no ambiente, que era o ambiente que você deveria ter mais paz, vocês entendem? Você fica desesperado. Então é importante que nós tenhamos essa habilidade, né, de plantar sementes abençoadoras na vida das nossas esposas. Amém? As mulheres foram criadas para multiplicar
os frutos e a vida da semente. Elas têm o dom de transformar algo pequeno em algo grande e significativo. Então você dá algo pequeno para uma mulher, ela tem o poder de transformar em algo grande. Isso é poderoso. Olha que interessante, irmãos. Em João capítulo 4, verso 4 a 26, a Bíblia diz que... Outra particularidade da mulher, né? Nunca vai ao banheiro sozinha. Essa é outra particularidade, né? Não é interessante isso? Dificilmente você vai ver um homem assim, vou no banheiro, vamos lá comigo no banheiro. O cara vai até ficar desconfiado se eu não fizer isso, né? Mas a mulher é assim, né? Vamos ali no toalete, vamos ali no banheiro, vou retocar o batom, aí leva 2 ou 3 consigo. Glória a Deus. Não estranhe, é a característica, exatamente. Porque quando você aprende, não, é normal, é a característica. Amém? Então a mulher ela tem esse poder de pegar algo pequeno e transformar em algo grande. Então Jesus estava conversando com a mulher samaritana. Está onde isso, pastor? João capítulo 4, versos 4 a 26. Uma conversa. Jesus estava conversando com aquela mulher. Aquela mulher transformou a conversa de Jesus em uma cruzada evangelística. A mulher trouxe uma cidade inteira para os pés de Jesus. Uma cidade inteira. Você sabe por que Jesus apareceu primeiro para uma mulher quando ressuscitou? E se ele aparece para os discípulos iam ficar tudo paradão. Quando ele aparece para a mulher, as mulheres começaram a divulgar que ele ressuscitou, espalhou a notícia, espalhou o boato. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Então a mulher, ela tem essa capacidade de pegar algo pequeno e transformar em algo grande. Então se você planta algo bom na sua esposa, se você planta boas sementes na sua esposa, o que vai acontecer? Ela vai multiplicar essas sementes. Amém? Ela vai multiplicar. Agora, se você planta sementes ruins, você vai ter dor de cabeça. Então, é uma questão, é um princípio de sabedoria, de inteligência. Amém? Quando nós plantamos como marido, na vida da nossa esposa, nós teremos uma colheita multiplicada de tudo que nós plantamos na vida dela. Tudo. Então, sempre que você planta, lembre-se disso, que seja boas sementes. A mulher, ela é uma incubadora. Ela não tem apenas o útero físico, ela também tem um útero espiritual. Amém? Então, comece a plantar boas sementes. Palavras. Ministre nos sonhos da sua esposa. Ministre nos sonhos dela, nos projetos. Faça ela sonhar cada vez mais. Ministre calma ao coração da esposa. Amém? Entenda, escute isso. Você que é homem. Às vezes a esposa fala algo, não é o que ela está pensando. É só emoção. Não leve em conta tudo que a sua esposa diz. Eu digo no momento de turbulência emocional. Entendeu? Às vezes está chateado e fala umas coisas e tal. Não leve em conta aquele momento ali. Por quê? Porque a mulher fala o que ela está sentindo no momento. Não o que ela pensa em verdade, mas é o que ela está sentindo naquele momento. Ah, você nunca me leva para sair. O cara pensa assim, mas ontem eu levei ela na casa da mãe dela. Na verdade está dizendo assim, eu queria sair hoje. Ela está sentindo isso, mas ela não fala assim. Então ela exagera nas palavras. Então assim, não leve em conta demais. Entendeu? Aquilo que é apenas uma expressão das emoções da sua esposa. Porque existem essas diferenças. Agora, 3 bases para um casamento sólido. 3 bases. Existe o aspecto físico, que é a questão sexual. Existe o aspecto relacional, que é a questão da amizade. E existe o aspecto familiar, que é a questão do compromisso. Esses três tripés são importantes para um casamento bem sucedido. Amém? Então, a questão familiar, que é a questão do compromisso, né? O casamento exige que os dois tenham compromisso um com o outro. Uma das coisas que um recém-casado precisa logo aprender a vencer é a mentalidade de solteiro. Quando você era solteiro, você fazia as coisas sem se importar com o outro, assim, eu vou para tal lugar, eu faço, não preciso dar satisfação. Não, quando você casa, não tem jeito. Você tem que dar satisfação. E não é só a mulher, é o marido também é a mulher. Existe um compromisso, é um contrato. É um acordo, é um contrato. Casamento também é um contrato.
é um pacto. Não é verdade? Também é um contrato. Tem um aspecto relacional, que é o aspecto da amizade. O seu cônjuge deve ser o seu melhor amigo. Confidente. Por isso que no casamento a gente precisa vencer essa coisa escondida. Tem que ter transparência no casamento. Amém? Tem que ter transparência. A minha esposa, ela pode conhecer os meus maiores segredos. E eu os dela. Nós precisamos conhecer um ao outro. Transparência. Amizade. Não pode ter pessoas que saibam mais da minha vida do que a minha esposa. E vice-versa. Amém, gente? Marido e mulher para ser os melhores amigos. Os melhores amigos. Os confidentes. Por isso que tem que haver transparência. Amém? Você sabe que hoje em dia as coisas têm facilitado muito para uma perversão também. Então, você tem as coisas que são muito boas da tecnologia, são maravilhosas se a gente saber usar, mas se não soubermos usar, pode ser um prejuízo para o casamento. Né? Então, WhatsApp, Facebook, as redes sociais de modo geral, são bênçãos, eu não acho ruim. São ferramentas, são maravilhosas. Mas se a gente não souber usar, essas ferramentas são usadas contra nós mesmos. É igual uma faca. Uma faca pode ser usada para cortar um pão, mas pode ser usada como uma arma para matar alguém. A diferença é na mão de quem a faca está. Ou da intenção de quem está usando a faca naquele momento. Estão entendendo, queridos? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Por exemplo, o WhatsApp compartilhado, o Facebook compartilhado. Minha esposa deixou cair meu celular de cima da escada. E aí, despedaçou. Eu peguei meu chip, botei no celular dela. Meu WhatsApp está no celular da minha esposa. Ela vê minhas mensagens. Às vezes responde, amor, alguém falou isso aqui. Ela responde aí, fala o quê? Fala isso e isso. Ela responde. E vice-versa. Por quê? Porque tem que haver transparência. Vocês estão entendendo, meus queridos? Porque nós somos os melhores amigos. Um dia os meus filhos vão casar, vão viver a vida deles. E o meu desejo, o meu sonho é envelhecer ou amadurecer junto ao lado da minha esposa. Se eu não criar essa relação agora, hoje, bem, nesse momento, como é que vai ser o meu futuro? Tem gente que não prioriza isso e chega uma velhice na solidão. Porque às vezes a pessoa é jovem e acha que nunca vai chegar à velhice. Olha que coisa boa e maravilhosa é quando a gente envelhece e tem a pessoa que a gente ama ao nosso lado, cuidando da gente e a gente cuidando dela, um cuidando do outro, fazendo companhia, amando. Mas isso tem que ser criado enquanto nós somos ainda novos no casamento. Tem que começar a criar. Então, o casamento exige o aspecto relacional, que é o aspecto da amizade. Que marido e mulher sejam melhores amigos, sejam confidentes, sejam transparentes um com o outro, gere confiança. E olha, é uma coisa importante que a gente precisa aprender, queridos. A confiança, ela é desenvolvida e leva tempo. Mas para perder é tão fácil. Não é verdade? Sim ou não? Às vezes você tem uma pessoa que trabalha com você na sua empresa ou na sua casa, e você levou um tempão para confiar naquela pessoa, ela foi desenvolvendo a confiança, você foi confiando, acontece uma situação, e aquela pessoa de alguma forma é desonesta com você, lá no seu trabalho, ou na sua casa, aí você, puxa vida, eu não confio mais nessa pessoa. Então a confiança é algo que é difícil de você adquirir e é fácil de perder. Por isso nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos trabalhar esse lado do nosso caráter, aperfeiçoando. O caráter da gente, ele deve ser moldado, ele deve ser aperfeiçoado. E a palavra de Deus nos ajuda muito nesse processo do desenvolvimento do nosso caráter. Então, o aspecto do compromisso é um aspecto extremamente importante no casamento. O aspecto da amizade, né, da intimidade, eu já não estou falando aqui da intimidade sexual, mas da intimidade enquanto amigos, de confidenciar, de compartilhar, de não ter segredos um com o outro. E o aspecto físico também do casamento, que é o aspecto sexual. É extremamente importante. Né? Então, esses três aspectos são bases para o sustento do casamento.
O casamento também não pode ficar sem a questão da intimidade, sem a questão sexual. E a Bíblia ela vai trabalhar muito forte sobre essa questão sexual. Muito forte. E alguns princípios na Bíblia que orientam a questão sexual no casamento. E eu queria rapidinho que vocês abrissem sua Bíblia lá em Gênesis 26, versos 7 e 8. Gênesis 26, versículo 7 e versículo 8. Diz assim: perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, Isaque disse: é minha irmã, porque tinha medo de dizer: é minha mulher, para que ele dizia consigo mesmo: os homens deste lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era bonita de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava, algumas versões dizem brincava, com Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, me diz, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que não morra por causa dela. Deixa eu explicar para você aqui a situação. Rebeca era uma mulher muito bonita. Muito bonita. E quando ele chega na terra dos filisteus, Isaque ficou com medo. Aquela terra ninguém era de ninguém. Ele falou: vão ver a beleza dela, vão tomá-la para si e vão me matar, porque eu sou marido dela, eles vão me matar. Então, enquanto a gente passar por aqui, vamos dizer que você é minha irmã. E a gente passa rapidinho aqui, porque senão eles vão me matar para ficar com você. Então eles mentiram. Mas um dia a Bíblia diz que ele estava brincando com sua esposa. E o rei dos filisteus olhou pela janela e viu ele brincando com a esposa. Ele disse: isso aí não é brincadeira de irmão, não. Essa brincadeira não é de irmão. Chamou eles à parte e confrontou: não, você disse que era sua irmã, ela é sua mulher, eu vi vocês brincando. O que eu quero dizer com isso? Essa versão aqui diz assim: acariciava. Então, na relação sexual, as preliminares são tão importantes quanto o ato em si. Amém? São importantes. Por quê? Porque às vezes a pessoa está apressada para o ato. Você sabe que existem vários hormônios, né, que são chamados, na verdade, não mais como hormônios, hoje é chamado de neurotransmissores, que são liberados no momento do ato sexual e no momento do toque, das preliminares. Não é? Um deles é a ocitocina. Né? Esse hormônio é o hormônio do bem-estar. Esse hormônio, ele ajuda também a esquecer lembranças ruins, lembranças dolorosas. Por isso que mesmo quando o casal está chateado um com o outro, depois de um momento de intimidade, eles têm a capacidade, fica mais fácil de esquecer aquele aborrecimento. Por quê? Porque esse hormônio, esse neurotransmissor, a ocitocina, ajuda nesse processo. E a ocitocina é liberada não só no ato em si, mas principalmente nas preliminares. No toque, no beijo, no abraço, nas massagens. Então, quanto maior, mais intenso for as preliminares, mais intenso será o momento do ato em si. Então, claro, eu sei que existem momentos que não tem tempo, né? Tem momentos que é uma rapidinho. Eu sei que existem momentos assim na vida de qualquer casal. Mas de modo geral, é preciso que você trabalhe isso. Tenha essa paciência, né? Seja atento com as preliminares, né? Geralmente o homem é mais apressado, né? O homem quer ir logo, vamos ver. Mas é importante que você dê tempo às preliminares, porque são importantes para o ato em si. E a Bíblia vai trabalhando isso. Olha que interessante. Abra sua Bíblia lá em Cânticos, Cantares de Salomão. Cânticos de Salomão, capítulo de número 7. Eu aconselho todo casal a estudar Cânticos dos Cânticos ou Cantares de Salomão juntos. Né? Esse livro aqui é o livro que fala exatamente do amor romântico, do amor da intimidade no casamento. Tem pessoas, a Bíblia não fala sobre isso. Queridos, a Bíblia ensina tudo. Sexo é criação de Deus, sexo é bíblico.
Só que o mundo fez essa porcariada aí, né? Mas quando a gente está dentro do casamento, nos limites do casamento, o sexo é abençoado por Deus. Olha o que a Bíblia diz. Que formosos são os teus passos, dado de sandálias, ó filha do príncipe. Os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. Então o esposo já elogiando a mulher, né? Ele olhando os meneios do quadril, ou seja, o rebolar da esposa. E ele começa a elogiar isso. O teu umbigo é taça redonda que não falta bebida. Olha só. O cara já está vidrado no umbigo da esposa. E vai descendo, né? O teu ventre é como um monte de trigo cercado de lírios. A ideia de ventre aqui no original bíblico é da genitália propriamente dito. Aí ele diz, verso 3, os teus seios, como duas crias gêmeas de uma gazela. Na linguagem poética da época, isso aqui era um elogio, né? Ele está falando da simetria que havia entre os seios da esposa, entre o seio esquerdo e o seio direito. Essa simetria. Então ele está elogiando, é como uma cria de gêmeos. O teu pescoço como torre de marfim, os teus olhos são piscina de Esbom, junto à porta de Bet-Rabim. O teu nariz como torre do Líbano. Isso aqui também na linguagem poética é um elogio. Que olha para Damasco. A tua cabeça como um monte de Carmelo, a tua cabeleira como púrpura. Ele está olhando para os cabelos da esposa e elogiando. Tem marido que a esposa faz a arrumação no seu cabelo, gasta 3 horas no salão, investe dinheiro sacudido, chega em casa e o marido não elogia. Olha, ele está elogiando a cabeleira da esposa, o cabelo da esposa. Ele continua dizendo, um rei está preso em tuas tranças. O rei era ele mesmo, o rei Salomão. Estou preso nas tuas tranças, estou preso nos teus cabelos. Continua. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícia. Ele está chamando a esposa de amor em delícia. Amor gostoso. Ele continua dizendo, esse teu porte é semelhante à palmeira e os teus seios a cachos de uva. Olha o que ele está dizendo. O teu porte é semelhante a uma palmeira. Ele está comparando a esposa com o quê? Com uma palmeira. E ele diz, e os teus seios aos cachos. Aí ele continua. Dizia eu, o que ele disse? O que ele vai fazer aí? Subirei em quê? Na palmeira. Quem é a palmeira? A esposa. Aí ele diz assim, pegarei em seus ramos. Isso é o toque físico, as preliminares. E os teus seios como cachos da vinde. O que é isso? Ele está acariciando os seios da esposa. Beijando os seios da esposa. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? É isso que ele está dizendo aqui. Os teus seios. Olha, você é como palmeira, os teus seios são como cachos. Eu vou subir na palmeira e eu vou deglutinar desse cacho. Eu vou experimentar. Né? É isso que está dizendo. Ele continua assim. E o aroma da tua respiração como maçãs. Aqui já é o ponto do ápice. É quando a respiração dela já está ofegante. Já está para lá de Bagdá. Né? Mas olha como começou. Vocês perceberam que houve aqui um preparo. Ele começa elogiando desde o capítulo 1. Depois vai falando do rosto, dos seios, só elogiando o umbigo. Depois ele vai tocando, né? Toque gentil, toque com carinho, toque com delicadeza, toque com amor. Aí ele chega nos seios da esposa, ele acaricia, ele beija os seios da esposa, né? Até chegar no momento do ato em si. Quando ele diz que a respiração dela já está ofegante e ela tem uma respiração com cheiro de maçã. Que bom que a respiração dela tinha um cheiro agradável, né? Por isso a importância da higiene também, sempre que vou fazer amor com o marido e com a esposa. Mas você percebe que esse aspecto sexual aqui está bem latente, bem forte. E que as preliminares são extremamente importantes. Amém? Eu quero profetizar que sua cama vai pegar fogo em nome de Jesus. Quem recebe? Recebe! Vai pegar fogo, meu irmão. O negócio vai ser poder de Deus. Em nome de Jesus. Amém? O segundo hormônio, um outro hormônio que é liberado no ato sexual,
é a endorfina. A endorfina, esse neurotransmissor, ele além de ser um neurotransmissor que produz energia, motivação, ele também é um analgésico natural. Analgésico natural, meu irmão. Então, quando você namora, isso ajuda você a eliminar dores. Tá com dor de cabeça, não vou fazer amor não, estou com a cabeça doendo. Aí que você tem que fazer. Depois que faz amor, a dor de cabeça vai embora. Sai. É um relaxante muscular. Relaxa. Amém? Então é importante a gente não se privar um do outro. A Bíblia diz isso. Em 1 Coríntios capítulo 7, diz assim, verso 3, 1 Coríntios 7, 3. Olha o que diz a palavra. O marido dê à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa dê ao seu marido. E para o seu cônjuge, dê para mim. Amém? Verso 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Quem é que tem? Quem é que tem? O homem, o marido, sobre o corpo da esposa. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. Quem é que tem? A mulher. É isso que está escrito aí. Verso 5. Não vos priveis um do outro, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O que esse texto está dizendo? Não se prive da relação íntima, da relação sexual com o seu amor. Não se prive. Não prive o outro. A não ser que tenha um consentimento mútuo, né, no caso de um casal que os dois são cristãos, e os dois assim, a gente vai dedicar um período de, digamos, 7 dias de oração e jejum. Nesse período a gente vai fazer um jejum também sexual. Você concorda? Eu concordo. Dá para aguentar? Dá. Vamos fazer junto? Vamos. Aí os dois fazem. Não vou não estou afim não. Aí o que está afim segura as pontas, porque a Bíblia diz que tem que haver concordância mútua. E que tem que ser um pouco tempo. Por quê? Porque senão Satanás aí vai tentar. Alguém falou comigo, isso aconteceu na igreja, o casal estava tendo um problema, e aí eles foram lá se aconselhar com um líder religioso, e o líder disse assim, olha, falou para o irmão, você vai fazer 40 dias de jejum no monte, de oração. Passar a noite no monte orando para Deus restaurar o seu casamento. A mulher já estava tendo problema no casamento. Ia para o monte com a igreja. Saía de carro, pegava um copo, uma coberta, porque no monte é frio, e um travesseiro. O marido começou a dizer, essa mulher está me traindo com esse pastor. Aí sobra o pastor, né? Mas faltou sabedoria do líder espiritual. Porque se está tendo problema no casamento, você vai mandar a mulher se afastar mais ainda do marido, vai passar 40 dias orando no monte? Não. Ô minha irmã, eu chego logo assim, tu está dando para o teu marido? Não, pastor, esse homem é miserável. Primeira coisa, dê para ele, depois a gente conversa. Por quê? Porque dá um sossego-leão no homem, meu irmão. Amém? Aí sim, vamos trabalhar essa questão. Por quê? Porque essa questão do sexo sexual é um tripé, é um dos, não é um único, mas é um muito importante. Você tem ideia, se o casal casar e for comprovado que não teve relação sexual depois do casamento, da cerimônia de casamento, o casamento é errado. Não tem a luz da lei, a luz da palavra também, não tem casamento, o casamento não foi consumado. Essa questão sexual é tão interessante que na lei Deus diz assim, olha, um novo casado, um recém-casado não pode ir à guerra. Se tem menos de um ano de casado, o soldado não podia ir à guerra. Fica em casa, curta sua esposa, namore sua esposa bastante. Está lá em Levítico, em Números, depois você pesquisa. Por quê? Para você não correr o risco de ir para a guerra, morrer e não ter desfrutado da sua esposa. Então, se você tem menos de um ano de casado, não vá para a guerra. Fique em casa, curta sua esposa, namore à vontade. Isso é Deus falando com o povo de Israel.
É Deus falando. Então, assim, essa questão sexual é muito importante no casamento. Não pode ter privação. O texto diz, não se prive um do outro. Amém? Não se prive. Namore, beije, abrace, ame, faça amor, dê carinho. Amém? Abençoe o seu cônjuge com a união sexual. Principalmente você que é esposa, porque como eu disse, a mulher ela é mais, de modo geral, ela é mais, não tem essa necessidade tão forte como o homem. Isso eu estou colocando de modo geral, né? Existem algumas exceções, mas de modo geral, o homem, o impulso do homem é mais forte do que o impulso feminino para o sexo. Não estranhe, não ache que teu esposo está com defeito, é do homem, é geral, Deus criou assim. Deus criou o homem assim, e Deus criou a mulher assim também, amém? Então o homem é conquistador, o homem é conquistador, o homem, por isso que o homem tem mais esse impulso, porque o homem é para conquistar. Mas você que é esposa, seja sábia, não deixa nem um trisquinho para as vadias da rua, nem um trisquinho. Nessa época que minha mãe falava isso comigo, eu disse para vocês, meu pai era caminhoneiro, a gente chegava lá, ele trabalhava com caminhão de cerveja na época, e ia lá para o polo industrial de Camaçari. Quando chegava nos pátios lá, eu viajava com ele várias vezes, eu era adolescente e viajava com ele. As mulheres iam lá se oferecer. Uma diversãozinha, motor, R$5. Claro que tem muitos anos isso, né? R$5, uma diversãozinha, motor. O homem precisa estar bem realizado nessa questão. As mulheres lá de fora, elas batem pesado. Ela não aguenta ver um homem casado. Homem casado atrai mais do que homem solteiro. Está pensando que a aliança protege? Se você andar sem aliança, é até mais... Brincadeira, não vai andar sem aliança não. Estou dizendo assim, se o cara andar sem aliança, ele nem é tão visado. O cara pode ser até feio. Botou a aliança no dedo, meu Deus do céu. Fica bonito na hora. Por quê? A mulher, ela entende que aquele cara é casado, é um cara que tem uma certa estabilidade financeira. Que tem uma certa proteção. Então ele vai ser mais visado. E aí a mulher sábia, diz a Bíblia, edifica a sua casa. E uma das questões é essa: proteja o seu casamento, dando para o seu marido. Não deixa nem um tiquinho para as vadias. Você entendeu? Agora, claro, você que é homem também, seja cabra macho. Caráter, né, afinado. Amém? Seja um homem de fidelidade. Porque as tentações estão aí para todo mundo. E nós precisamos ser fiéis também à nossa esposa. E a esposa ao marido. Mas assim, eu estou falando isso porque isso ajuda a proteger o casamento. E você que é marido, jogue duro também. Jogue duro. Amém? Enche esse fogareiro aí de graveto, meu irmão. Bote fogo, abane, bote graveto, sopre, abana, jogue duro. Porque quando esse fogo pegar, eu não sei se você vai ter espeto, passar tanta carne. Porque quando a mulher, o fogo pega, meu Deus. E a mulher, quando vai chegando na chamada idade da loba, né? A maioria aqui ainda não chegou nessa idade, não. Mas vocês vão chegar lá. O mistério é forte. A mulher, quando ela vai ficando mais madura, vai ficando melhor. Melhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe o seu casamento. Que Deus abençoe a sua família. E que você coloque em prática, em nome de Jesus, esses princípios práticos, esses ensinamentos práticos da palavra de Deus.